Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, momento, espaço do seu dia para você ficar muito bem informado com as principais notícias da região oeste da grande São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2013. Essa é a edição número 171 do Jornal da Terra. Jefferson Miro já deu uma risada, né? 171, e não é mentira e não é golpe. Essa é a edição número 171, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviços, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da ignorância. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição 171 do Jornal da Terra. Em Carapicuíba, escolas municipais abrem inscrições. Jandira vai comemorar a emancipação em desfile de 7 de setembro. Passageiros de Barueri ganham comodidade em transporte coletivo. Em Itapevi, jovens concluem um curso de capacitação profissional do Pronatec. Em Barueri, vítima de assalto é agredida porque não tinha cigarros e dinheiro. Serviço 190 de Osasco vai ser terceirizado a partir de dezembro. A Prefeitura de Jandira começa a recolher veículos abandonados nas ruas. Prefeitura de Barueri cria movimento Setembro Verde. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h04. Aqui no AM 1330 você ouve o Jornal da Terra. E aqui você participa do Jornal da Terra através do nosso e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Uma outra possibilidade que você tem é participar através das nossas redes sociais. Aí lá você usa Facebook, já tem Facebook, então você vai procurar por Jornal da Terra, vai encontrar a nossa fanpage e estando nela, vai clicar em curtir. Tem um espaçozinho ali do lado direito da página, você clica em curtir. A partir daí, tudo que for postado nesta página, você vai ficar sabendo em primeiríssima mão. E assim vai estar muito bem informado em relação às principais notícias que acontecem na região oeste da grande São Paulo. É muito importante a sua participação, porque o rádio bem feito, ele só é interessante quando feito em duas mãos. Só é feito quando a notícia, a informação, o debate parte daqui, mas quando nós temos a certeza de que você que está aí do outro lado está compreendendo, ou quando você tem alguma dúvida, que essa dúvida possa ser esclarecida. Não há como se fazer um programa de rádio ou qualquer outro veículo se não ouvirmos você que nos ouve diariamente. Então é muito importante sua participação. Você sabe que nós temos também uma caixa postal que você pode também, é um telefone, um número de telefone onde você pode ligar e deixar as suas perguntas também. Sempre que tivermos entrevistados, você pode ir lá no telefone. É importante quando você gravar a sua mensagem,
deixar o seu nome, um telefone de contato para que a produção possa procurá-lo. Mas estamos aqui exatamente para levar as principais notícias do dia, mas também para ouvir o que é o pensamento da população da região oeste da Grande São Paulo. Hoje, dia 5 de setembro de 2013, hoje o santo é São Lourenço Justiniano. Se esse apresentador aqui estiver um pouco mais lerdinho para falar algumas coisas, não leve a mal, não. É que eu leio algumas coisas e sem óculos tá complicado de ler aqui, né? São Justiniano, fora aquela careta que o nego faz agora na hora de ler, né? São Lourenço Justiniano, ele nasceu no dia 1º de julho de 1380, em Veneza, na Itália. Desde cedo já manifestava o seu repúdio ao orgulho, à ganância, à corrupção, e decidiu dedicar-se à vida religiosa assim que entrou na adolescência. Após a sua morte, em 8 de janeiro de 1456, São Lourenço Justiniano deixou como mensagem aos cristãos observar os mandamentos da lei de Deus. Depois da sua morte, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Por isso, ele foi canonizado em 1690 pelo Papa Alexandre VIII. Sua festa foi indicada para ser celebrada em 5 de setembro. 5 de setembro, que é também o Dia da Amazônia. Comemora-se o Dia da Amazônia nesse 5 de setembro como forma de se levantar sempre a proposta da preservação da nossa floresta, do chamado pulmão do mundo, que tem tantas riquezas, é a região que tem a quinta porção de água doce do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta, com uma extensão de 7 milhões de quilômetros. Sempre essa questão da preservação, cada dia é muito, muito mais importante. Bom, é importante também dizer que daqui a pouquinho vamos estar aqui com o Dr. José Lima, que toda quinta-feira está conosco aqui no Jornal da Terra. E hoje vamos falar com ele de saúde pública e também, se esse apresentador conseguir abrir aqui o e-mail, vamos responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. São 5h08. Antes de a gente começar o giro de notícias pelas cidades da região, deixa eu colocar aqui que, segundo a meteorologia, amanhã a região, nessa nossa região, vamos ter um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens podem aumentar no decorrer da tarde. Pirapora do Bom Jesus, por exemplo, vamos ter mínima de 23 e máxima de 11 graus. Desculpa, o contrário, né? O cara tá sem óculos, tá difícil. Máxima de 23 e mínima de 11 graus. Aqui na cidade de Osasco, máxima de 24 e mínima de 13 graus. Em Santana de Parnaíba, do Dr. José Lima, máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. 5h09, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Prefeitura de Itapevi vem oferecendo cursos de capacitação profissional em parceria com o governo federal e o Senai, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. No mês passado, mais de 130 jovens que representaram a terceira turma da cidade receberam seus certificados de conclusão de curso. Segundo a Prefeitura, 40% dos alunos que concluíram o curso desejavam adquirir mais conhecimentos e os outros 60% buscavam qualificação profissional para aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Os munícipes de Itapevi que se inscreveram para os cursos gratuitos já estão aptos a se lançarem no mercado de trabalho em busca de novas experiências e da tão sonhada independência. Segundo o prefeito Jaci Tadeu, a iniciativa de incluir os beneficiários dos programas de transferência de renda do governo federal, como o programa Bolsa Família, por exemplo, é prova de que todos na cidade podem ter acesso a cursos de qualificação e a inserção no mercado de trabalho.
A Prefeitura de Barueri, para destacar a importância da arborização urbana e para comemorar o dia 21 de setembro, o Dia Mundial da Árvore, criou o movimento Setembro Verde. Durante todo o mês, várias atividades destacarão a beleza das árvores e valorizarão o convívio com a natureza. Na internet, a ação acontece na fanpage da Secretaria de Meio Ambiente no Facebook, em que os munícipes podem postar fotos de momentos de interação com a natureza. O objetivo, segundo o secretário de Meio Ambiente, é preciso estimular as pessoas a perceberem a qualidade de vida que o convívio com o verde proporciona. Para participar, é só enviar fotos para o e-mail sema.arte@barueri.sp.gov.br. Além de serem postadas na fanpage da Secretaria de Meio Ambiente, algumas fotos serão selecionadas para serem publicadas na edição do Diário Oficial de Barueri, no dia 21 de setembro, e poderão ser vistas também no portal da Prefeitura, barueri.sp.gov.br. Outras atrações, como pedágios com doação de mudas pela cidade e árvores falantes no Parque Municipal, serão desenvolvidas na semana do Dia Mundial da Árvore. Mais informações pelo telefone 4199-1500, 4199-1500. A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2014. Os pais ou responsáveis podem procurar qualquer uma das escolas municipais para proceder à matrícula na pré-escola. Também há vagas no ensino fundamental, sendo que para a criança ingressar no primeiro ano é necessário completar 6 anos até o dia 31 de março de 2014. A cidade conta com 6 EMEFs e qualquer criança pode se matricular, mesmo que não esteja matriculada em uma pré-escola. A inscrição vai até 30 de setembro e pode ser feita na escola municipal mais próxima da residência. Atualmente, a Prefeitura tem investido na qualidade de ensino e também está criando condições para a permanência das crianças na escola. Os alunos recebem uniformes, tênis, meias, materiais, kits escolares, refeições e acompanhamento nutricional. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. É exatamente isso. São 5h14. Nossa, eu tô sem óculos hoje, doutor. Tá difícil de ler até olhar para. Enfim, tá dando difícil de enxergar tudo aqui. Doutor José Lima já está conosco aqui, como em todas as quintas-feiras, para falar de saúde pública. Vamos promover saúde a partir de agora. Doutor, seja bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e a todos os ouvintes que nos acompanham no Brasil todo pela internet. Doutor, nós conversávamos aqui e foi isso que parte dos ouvintes ouviram, né? A gente estava aqui em off falando algumas coisas e o assunto ainda, a história da absolvição do Donadon. Foi um momento trágico do nosso Congresso, na minha opinião já absolutamente esperado. Né? Eu duvidava que ele tivesse a tamanha cara de pau, mas não fiquei tão surpreso assim. Agora, na sequência, tamanha grita da sociedade, enfim, de uma maneira bem natural, inclusive, eles começaram a se mexer lá, para apresentar paliativos. Na sequência veio o STF e anulou aquela sessão. E aí o nosso Congresso, ele prefere criticar a intervenção do outro poder, né? Mesmo que essa intervenção venha para preservar até o próprio Congresso, né? Ele prefere nadar na lama, mas esquecer que está imundo, né? Está marronzinho, mas fala, pô, você vem aqui, né? Fala lá para o STF. E agora estão dialogando para ver se acha uma fórmula onde eles consigam preservar as benesses da obscuridade. Estão tentando negociar para deixar o voto aberto só para algumas coisas, né? Só para cassação de parlamentar, né? E depois, não quero nem agora, né?
porque não querem se comprometer com o PT, com os mensaleiros do PT, estão com medo do voto que eu vou dar ao PT, não querem voto aberto. Como é que o doutor Zé Lima está vendo esse imbróglio todo, essa panacea, essa chanchada, né? Uma verdadeira chanchada isso aí. Para não dizer, quase que eu digo pornô chanchada, mas é uma chanchada, vai. Olha, Rodrigo, eu confesso a você que eu fiquei surpreso, sim, com o resultado dessa votação, não pela qualidade da maioria dos congressistas que lá estão, como eu algumas vezes já ponderei aqui de forma um pouco incisiva. Eu acho que do ponto de vista moral, ético e intelectual nós estamos muito mal representados. Para não dizer que nós temos gente muito fraca, que nunca fez absolutamente nada na vida, entre aspas, vocacionados à vida pública. Nunca fizeram nada, nunca trabalharam, a não ser participar de festas e eventos, muitos dos quais com uma série de restrições éticas, morais e policiais, e se descobrem vocacionados à vida pública de um dia para o outro. Mas eu confesso que realmente eu não esperava tamanha desfaçatez, tamanha falta de valor, de princípios, de moral, de ética da atual legislatura. Eu acho que essa atual legislatura é a pior da história da democracia desse país. Mas, doutor, sem sombra de dúvida, Rodrigo, eles vão entrar para os livros de história. Mas a gente os fala nossos isso. filhos, os nossos netos vão ler lá que num determinado dia o Congresso tomou essa atitude. É ridículo. Doutor, e depois vem correndo com medo mas eu vou discordar da repercussão que isso teve, aprovando a toque de caixa essa medida, tirando em primeira instância, tirando da gaveta há 12 anos, isso. Quando eles sabem que quando isso chegar no Congresso vai haver uma série de restrições, o projeto vai ser modificado, vai retornar para a Câmara, e aí eles tentam jogar, até lá passa o dia 7 de setembro, que aí a expectativa é que nós tenhamos grandes manifestações no Brasil todo, e passada a expectativa a gente reengaveta isso. Ou seja, nós estamos presenciando a pior legislatura da história da democracia desse país. É fundamental que a sociedade dê uma resposta aos políticos que lá estão, que não reeleja nenhum dos deputados que lá estão. O mínimo que a população decente teria que fazer com esses congressistas. Eu acho que essa coisa de pior Congresso, pior legislatura, eu acho que o senhor não devia ousar falar isso. Daqui a pouco aparece uma outra pior que essa. Nós já falamos isso antes, hein, doutor? Já batemos essa tecla, isso virou manchete de jornal e cada dia... Digamos assim, até hoje. Nunca na história desse país teve um Congresso tão ruim. A gente ri, na verdade. É trágico, é ridículo, é patético. Aí você vê as manifestações, eu votei a favor. Não é mérito nenhum você ter votado a favor, é o mínimo que se espera com a pessoa com um mínimo de dignidade, com um mínimo de ética, de valor, de princípio, que as pessoas possam saber exatamente aquilo que o seu representante está votando. É o que a gente já comentou, Rodrigo. Esse modelo de democracia representativa está falido. Não funciona. O que nós queremos é uma democracia participativa. E aí fica ridículo. Eles fazem essas votações e depois, 2, 3 dias depois, vem a público querendo fazer uma nova votação, aprovando as coisas a toque de caixa. Quer dizer, não há convicção política, não há convicção ideológica, não há valores. Eles votam conforme os interesses. Só que agora a sociedade está se manifestando. Como quem diz, ou vocês votam da forma que nós queremos e exigimos, porque vocês são funcionários públicos, ou nós vamos para a rua. Então, se a única forma que a atual classe política entenda é a da manifestação, então nós temos que sair para a rua. Porque eu já falei, nós temos que explicar, às vezes, para a maioria dos políticos, 1, 2, 10, 100 vezes desenhar, porque eles não conseguem entender. Eles são fraquinhos do ponto de vista intelectual. Mas vamos mostrar para eles, nós temos mais paciência. Nós construímos a 6ª economia do mundo. Nós que nunca vivemos às custas do erário público, construímos esse país. Eles estão lá só para atrapalhar. Quando eles não atrapalham, o país cresce. Quando eles atrapalham, nós temos um pouco mais de dificuldade. Mas nós vamos conseguir, porque a inteligência, a dedicação, o trabalho, a honestidade está do nosso lado, e nós somos maioria. Eu vi um ponto muito interessante de um documentário, uma senhorinha londrina enfrentando um terrorista que tinha assassinado um policial da guarda britânica. E ela dizia, vocês não vão nos vencer, porque nós, pessoas de bem, somos a maioria. E o povo brasileiro, na sua maioria, é honesto, é decente. Por isso que ele não se sente representado por esse Congresso que lá está. Por isso que todas as pesquisas mostram que o poder mais valorizado, que mais bem avaliado pela população, é o poder judiciário. É a justiça quem está carregando esse país do ponto de vista moral nas costas. E eu falo isso porque convivo no dia a dia com uma juíza, com grandeza moral, com grandeza ética, com valores, com princípios, que não transige naquilo que é certo e que é errado.
Ao contrário do Poder Legislativo do Brasil, que é o pior avaliado pela população. 93% da população considera o trabalho do atual Congresso Nacional ruim ou péssimo. Há uma falência. Tem que mudar. Não dá para continuar assim. Eu acho, assim, aí é meramente uma opinião, né, de um jornalista. Eu acho que o ex-presidente Lula colaborou muito para esse rastejar do nosso legislativo. A partir do momento em que negociou pastas, criou ministérios e meramente trocou, ou o episódio do mensalão, pagando literalmente para votar e não votar, botou todo mundo debaixo da mesa. Então o nosso Congresso não tem limites, e infelizmente isso tende a espalhar para as casas legislativas estaduais, para as câmaras municipais. Ele não tem limite para adotar atitudes meramente de autoproteção, e meramente de autoproteção. Então, essa coisa do voto aberto em cassação, a gente já ouviu falar há muito tempo atrás. As duas propostas que existem lá, existem há muito tempo. Uma já passou pela Câmara, só precisa passar pelo Senado, né? Então, a alegação é que o Renan Calheiros, né? Ou seja, olha quem tem que resolver as coisas. Renan Calheiros, ele disse, olha, não, porque assim, não quer botar a mão na cumbuca, porque, né, pode precisar amanhã do companheiro lá, enfim. Já precisou, né? E já precisou, e no caso dele eu não vejo. Se eu abrir o jornal amanhã e falar Renan Calheiros, qualquer nhaca, eu vou acreditar em tudo, porque é um sujeito. Basta ver a cidade dele, em Murici, lá em Alagoas, onde é um descalabro tudo que acontece lá. Então, por outro lado, a outra proposta passou já pelo Senado, então o seu Renan e a trupe dele tiram da reta, mas aí quem não quer votar e apreciar novamente é a Câmara dos Deputados. Então ninguém quer com isso na mão. Essa é a grande verdade. Ontem eu vi com muita... um certo grau de indignação quando eu vi o líder do PSDB na Câmara se manifestando contrariamente ao voto totalmente aberto. O deputado de Campinas, né, ele foi promotor, né, esqueci o nome dele, Carlos alguma coisa. Eu não me recordo agora o nome dele, é um senhor já grisalho, isso, de óculos, e pelo que eu vi não aprendeu absolutamente nada. Quer dizer, talvez não tenha condições intelectuais de aprender nada. Se manifestando contrariamente ao voto aberto, que existiriam situações em que haveria necessidade. Então, eu acho que nós vivemos uma crise de representatividade, Rodrigo. E eu não acho que tenha começado com o governo Lula, não. Eu acho que já no governo Fernando Henrique, quando ele mudou a Constituição e criou a reeleição, com certeza ali nós tivemos uma posição de subserviência do Congresso em relação ao Poder Executivo, que só veio se repetindo, talvez tenha se intensificado. Eu concordo com você. Não, mas, doutor, no último governo. Eu não estou defendendo, porque eu acho tudo bandidagem, mas a diferença é que não envolveu pecúnia lá, né? Envolveu emendas, envolveu poder político. Mas veja bem, Rodrigo... E foi episódico. A partir da posse do presidente Lula, ele fez questão de, no primeiro momento tomou posse, escalou José Dirceu para ter o Congresso da mesa o tempo inteiro. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. No estado de São Paulo, nós temos há 20 anos um descalabro do ponto de vista administrativo e de gestão. Esse rapaz está falando aqui? Esse rapaz? Não é esse. Esse é o líder do PSDB. Esse é o líder do PSDB. Não, estou falando do PSDB. Isso, líder do PSDB. Então não é esse, não. Tá. Que esse aqui é um ex-promotor. Não é esse, não. Nós, há 20 anos, temos um governo do PSDB que foi incapaz de criar um plano de carreira para os profissionais de saúde do estado de São Paulo, que foi incapaz de criar um programa de segurança pública. Nós vemos hoje uma epidemia de violência nesse estado. Nunca na história desse estado os números de violência foram tão grandes e tão assustadores, com total apatia do governo estadual. E nós não tivemos, nesse período, uma única CPI feita contra o governo do PSDB. Mas também não tem no governo federal também. Porque é exatamente a mesma coisa. É a arte enviesada, para não dizer imoral, ilegal, da política, que se instituiu nos últimos anos, de dizer: eu condeno o meu inimigo político, meu adversário político, pelas coisas que eu mesmo faço quando estou no poder. Mas, doutor, então eu não vejo diferença nenhuma. Não, mas eu vou explicar o que eu quis dizer. Para mim são iguais, são tudo farinha do mesmo saco. É que, na verdade, nós temos que mudar, temos que tirar essa gente. As pessoas de bem precisam tomar as rédeas desse país e... Chega, não dá mais, eles estão atrapalhando, estão nos atrapalhando. Deixa eu só concluir a ideia, porque senão vai ficar
Na verdade, aí o senhor falou, eu não concluí a ideia. A ideia é assim, o presidente Lula, quando citado, que a partir dele ficou difícil para qualquer poder executivo fazer política diferente da que ele fez, de botar o seu legislativo debaixo da saia. Eu entendo. Então, ele ele tirou parlamentares do PSDB, na época que era oposição, levou para o PTB, levou para os partidos à base dele, comprou. Alguns casos eu conheço muito de perto. E, a partir daí, aqui no governo do Estado, na época, eu acho que era o governador Serra, não sei, devia ser isso. Não, o Serra disputou a presidência, era Geraldo Alckmin. Mas teve que seguir o mesmo ritmo. Por quê? Os partidos, doutor, só concluir a ideia, os partidos cobram isso. Não estou dizendo que está certo, é horrível, mas cobram isso. O que eu quero dizer é que o ex-presidente Lula precisa se colocar na costa desse homem, sim. Ele varreu o legislativo desse país. Porque hoje um prefeito vira refém para ter maioria na Câmara. Antes essa maioria era negociada, era a partir de ideias, ou até com liberação de emendas. Agora não, você tem que dar cargos mesmo. Que senão, seja um prefeito, um governador, ou a presidente Dilma, a gente sente a contrariedade dela dessa política. Então vamos, Rodrigo, então o que eu sempre gosto das soluções de consenso. Nós temos mais pontos em comum do que divergências. Não, é bandidagem. Concordamos que isso é incorreto, que é ilegal, que é imoral. Alocando temporalmente, nós temos 20 anos de PSDB em São Paulo. Portanto, eles estão há mais tempo no poder do que quando o presidente Lula entrou. Quando o Lula entrou, nós já tínhamos governadores do PSDB e já não tínhamos CPIs. É clara a política do atual governador de deixar a capital jogada às traças e de só investir em obras públicas no interior, porque lá tem mais voto, porque lá ele consegue ter os prefeitos na mão, porque lá ele consegue amealhar votos que na capital ele não conseguiu nem ir para o segundo turno contra o Gilberto Kassab e contra a ex-prefeita Marta. Então, é tudo farinha do mesmo saco. A única forma de apresentação é que uma foi mais explícita, talvez por pouco menos de experiência no poder, e outra se faz com fleugma, com palavras pseudo-intelectuais, porque na verdade nós somos olhados do ponto de vista intelectual, a restrição, eu acho que é tão ali taco a taco com a minha cachorra, é idêntico. A postura do ponto de vista moral é idêntica, é exatamente a mesma coisa. Eu só diria que o case é do presidente Lula, os outros foram na mesma cola e estão indo, e é fato que a gente tem que tentar, com o voto, mudar isso, mas o case é do PT, é o projeto de governo do PT. Rodrigo, é absolutamente ridículo. Infelizmente, hoje o Congresso Nacional virou, sem menosprezar o Poder Legislativo, que é o mais nobre, que eu acho, é o mais representativo, o mais plural dos poderes dentro de um Estado democrático. Não é uma pessoa só que decide, não, exatamente. Muita gente, muitas cabeças. Deveria ser uma representação do que é a sociedade de um país, infelizmente não é. Olha a atual situação do Congresso. Virou como se nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores. Os deputados federais nada mais são do que amealhadores de recursos públicos para prefeitos em troca de apoio político. Toda vez que você observar um deputado federal tirando foto num jornal e numa mídia social ao lado de um prefeito, ao lado de um vereador, tenha a certeza que lá existe um conluio político. Ele está liberando verba para fazer caixa para a sua campanha. É simples, é ridículo. O Poder Legislativo não está lá para trazer verba. O Poder Legislativo está para cuidar da legislação. Fazer leis, organizar, estruturar, mostrar à sociedade quais são os caminhos, como se fosse um CEO de uma grande empresa. E é ridícula a postura. Eu vejo isso, alguns deputados se promovendo e dizendo, estamos fazendo política. Não, você está fazendo politicagem. Você não sabe o que é política, você não tem formação ética, você não tem formação moral, você não tem formação intelectual para entender o que é política dentro do Estado Democrático de Direito. Isso não é fazer política, isso é enganar a população. Nós estamos fartos disso, Rodrigo. Essas pessoas não nos representam, elas estão atrapalhando o crescimento desse país. Hoje nós temos esses índices de violência, esses índices péssimos de indicadores de saúde. Hoje o Brasil tem uma taxa de mortalidade infantil que o Chile tinha 50 anos atrás. Isso é ridículo. Nós só vamos conseguir ter a mesma taxa de mortalidade infantil que o Chile daqui a 30 anos. Para! É verdade. Para, essa classe política é muito fraca. É verdade. Não tem condições, mas chega. Eu acho que a sociedade deu um basta. Foi para a rua, a grande maioria silenciosa disse, acabou, chega, não vou mais ficar quieto. Vocês não vão mais fazer o que vocês bem entenderem, porque agora nós vamos para a rua. Verdade. Agora, quando eu disse aqui no começo que não me surpreendeu muito o resultado lá da questão da absolvição do Donadon, é porque nós temos um presidente da casa, na minha opinião, assim como o doutor está dizendo aqui, fraquíssimo, não é liderança nenhuma. Henrique Alves, eu me lembro quando ele
foi eleito presidente da casa, esse acordão aí e tal, para se manter o PMDB no comando da casa. Nossa, mas esse homem já teve um monte de problemas no passado. E esse cara vai liderar. Que os anteriores tenham sido bons, né? Mas cada dia pior. Jefferson, eu tenho um grande amigo anestesista, que é uma pessoa das mais inteligentes com as quais eu tive a oportunidade de conviver na minha vida, ainda convivo, que se chama Dagoberto Haddad. É de uma inteligência verbal e uma rapidez de raciocínio que são invejáveis, do ponto de vista belo, se é que existe um ponto de vista belo da inveja. Ele fala, olha, com o atual nível dos congressistas brasileiros, essa legislatura tinha tudo para dar errado. E deu. Exatamente. Nada mais previsível. E deu. É simples, não tem muita ciência. Deu. São 5h31, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje estamos aqui com o Dr. José Lima, todas as quintas-feiras. Começamos aqui o nosso papo falando da política. Vamos falar de saúde, por favor. Vamos falar de saúde. É mais agradável, é nobre, não me causa náusea. A gente vai fazer um rápido giro de notícias, vamos passear pela região oeste da Grande São Paulo e voltamos para falar de saúde. E eu sei que o doutor vai se indignar de novo com algumas coisas que eu vou perguntar para ele, mas eu tenho que perguntar, eu tenho que saber a opinião dele. Ele é a nossa aferição do tema saúde aqui no Jornal da Terra. 5h32. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Agentes do Bem Fácil têm circulado por alguns pontos de Barueri com o intuito de cadastrar novos usuários para o cartão de transporte. De acordo com a Prefeitura de Barueri, este trabalho visa facilitar o atendimento dos passageiros, evitando o deslocamento até a Central Bem Fácil. Identificados com camisetas azuis e com crachás da operadora, os agentes percorrem ruas, pontos finais dos coletivos, terminais, ganha-tempo e até dentro dos ônibus, para mostrar aos cidadãos os benefícios de adquirir o cartão Bem Fácil, como o direito à tarifa cidadã, que permite 100% de integração no sentido unidirecional nas linhas municipais. Além disso, os agentes também esclarecem dúvidas e recebem reclamações e sugestões dos usuários. Para mais informações, você pode ligar gratuitamente pelo telefone 0800 771 0130. Repetindo, 0800 771 0130. O cinquentenário de Jandira será o tema do desfile do Dia da Pátria que a Prefeitura promoverá neste sábado. A festa cívica pela comemoração do aniversário da independência está prevista para começar às 8h30 da manhã com o hasteamento das bandeiras nacional e do município na rua João Balesteiro, no centro. O ato solene contará com as participações do coronel do Arsenal de Guerra de São Paulo e do prefeito Geraldo Teotônio da Silva. A primeira atração a se apresentar ao público por volta das 9 horas da manhã será um destacamento do Arsenal de Guerra, cujo quartel fica na vizinha Barueri. Na sequência, sempre pela pista sentido bairro Centro da João Balesteiro, desfilarão tropas da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Guarda Mirim de Jandira. Os membros do Centro de Convivência do Idoso abrirão a parte civil da parada, seguidos pela APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e por fim, a avenida ficará à disposição do grupo de motoqueiros aventureiros Motoclube do Brasil para o encerramento do desfile. A Prefeitura de Jandira está notificando quem tem veículos abandonados em qualquer estado de conservação nas ruas do município. A ação começou em julho e visa conscientizar os proprietários sobre a necessidade de recolhê-los para lugares apropriados fora das vias públicas. A remoção está pautada pela lei aprovada pela Câmara Municipal em 14 de junho. Desde o início da operação, com a colaboração de munícipes, a Prefeitura já retirou 80% dos veículos. No ato da remoção, o proprietário recebe um documento com o endereço do local para onde o bem será levado. Além desta medida, o responsável ainda estará sujeito a multas cujos valores e pontuações incidirão na CNH, Carteira Nacional de Habilitação.
A variação será de acordo com as infrações cometidas, mais a taxa de serviço do guincho. Os munícipes também podem colaborar com as remoções fazendo chamadas para o telefone 4707-7866. 4707-7866. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h36, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Deixa eu só lembrar aqui os ouvintes do Jornal da Terra. Na semana que vem, todos sabem que nos próximos, quem acompanha o Jornal da Terra tem acompanhado intensamente e cada dia mais tórrido o debate sobre as eleições em Santana de Parnaíba. A Rádio Terra, esse jornal, estará acompanhando todo o processo bem de perto. Só estamos aguardando a Justiça se pronunciar em relação ao calendário para exatamente a gente começar a fazer um trabalho na cidade de Santana de Parnaíba. E esse jornal aqui tem convidado, eu acho, por enquanto, 2 grupos se manifestam lá, que devem se apresentar para disputar o voto de você que mora em Santana de Parnaíba, mas podemos chegar a 4 candidaturas, é uma nova eleição, e nós estamos já nos movimentando para entrevistar possíveis candidatos, gente que vai pedir o seu voto, você que é morador de Santana de Parnaíba, para que você tenha e possa ouvir e ter opção. Santana de Parnaíba não tem emissora de rádio, Santana de Parnaíba não tem um jornal da cidade, depende de publicações de outra. Tem em Alphaville, né, doutor? Não tem. Não tem na cidade ali de Santana mesmo. Então é uma comunicação precarizada. Na segunda-feira nós vamos bater um papo aqui com o Silvinho Peccioli. Esse é nome certo na disputa. Então é um nome da disputa. Ele se apresenta como candidato. Aí vamos ter o candidato do lado do ex-prefeito Marmo César, prefeito afastado pela lei da ficha limpa, que pode ser filho dele, que está agora como interino na prefeitura, Elvio César, pode ser algum outro membro do grupo dele. Dizem que pode até ser ele, doutor, que ele não teria condições jurídicas de disputar, mas que poderia, através de uma decisão liminar, impor a sua candidatura e na última hora abrir mão. Você está pedindo a minha opinião? Não. Depois você não vai ficar nervoso comigo. Já peço a opinião então. Mas pode indicar e dar na minha opinião, que eu vou falar muito rápido, para mim isso é golpe, mas nós queremos e vamos ouvir também alguém desse grupo político. Aí eu sei também que o PV deve apresentar um candidato e o PT deve apresentar candidato lá na cidade. Então nós vamos entrevistar todo mundo. Vamos começar essa série na segunda-feira com o Silvinho Peccioli. Na semana que vem também, na quarta-feira, vamos bater um papo com a doutora Karina Cufa, uma das mais brilhantes advogadas especializadas em direito eleitoral. E vamos entender por que, doutor, um sujeito que está impedido de disputar uma eleição pode, através de uma decisão liminar precária, levar sua carinha e o seu nome para a urna eletrônica, como forma até de confundir as pessoas. Então, eu não entendo. Eu acho isso, com permissão da justiça, um absurdo. Mas eu sou leigo. Eu sou muito... Hoje eu estou sem óculos, daqui ali eu já não estou enxergando nada. O meu conhecimento de direito eleitoral é desse jeito também. Eu conheço muito pouco. Então a doutora Karina Cufa vai explicar para nós o porquê que pode e por que pode, né? Quer dizer, a pergunta é por que pode isso? Então, eu vou perguntar a opinião do amigo aqui que está me olhando aqui, mas você acompanha na semana que vem. Na outra semana, fugindo desse panorama do quadro político de Santana de Parnaíba, vamos entrevistar novamente aqui o prefeito de Osasco. Ele vai estar falando aqui para nós, vai vir falar do que a oposição vem falando em Osasco sobre licitação de uniformes. Ele quer vir aqui para falar do problema superado em relação às creches que ficaram fechadas por falta de pagamento, que é o que nós soubemos, né? Então tem uma explicação para isso. E também, claro, que ele quer vir trazer algumas notícias boas, né? Relacionadas ao voleibol, ao futebol, né?
Grêmio Osasco, provavelmente na Série A1 do Paulistão. É óbvio que o prefeito não vai perder essa chance. Então vamos conversar aqui com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, não na próxima semana, na outra. Agora, doutor, o senhor é morador de Santana de Parnaíba, e o que o senhor pensa disso? Prefeito Marmo César, ele foi afastado pela lei da ficha limpa, é importante dizer isso, inclusive no site da prefeitura, há uma declaração do prefeito interino, Elvio César, dizendo que o afastamento de Marmo César foi um golpe. Então, um golpe da justiça? Precisa perguntar para sua esposa, que é juíza. A justiça dá golpe em alguém? Então, vamos tentar perguntar isso, se vier alguém desse grupo aqui. Mas o que o senhor pensa do Marmo César? Na hora que o senhor for votar lá, doutor... Vou te pedir uma gentileza, Jefferson. Eu vou começar a falar e você segura o Rodrigo. Doutor, na hora que o senhor for para a urna, se o senhor digitar 45 lá, vai aparecer a carinha do Marmo César, mas ele não vai poder concorrer. Eu jamais digitei 45 em qualquer urna eletrônica. Não, se eu digitar, por favor, me interne. Eu peço a Vicky aqui, assessora, que foi indicada pela juíza para ficar ao meu lado. Eu acho que é uma espiã, mas tudo bem. Mas, doutor, que ela me interdite do ponto de vista judicial. Eu não pedi para o senhor declarar seu voto aqui. Eu falei que... Mas não é um absurdo, doutor. Rodrigo, aconteceu isso em Paulínia, né, doutor? É o que ela já me disse, que é a instrumentalização política da justiça. É mais um equívoco de quem faz isso. É mais um equívoco, para não dizer falta de moral, de ética, de quem acha que pode comprar juiz, de quem acha que a justiça é comprável. Ou seja, esses políticos têm que ser extintos. Esses políticos têm que ser relegados ao ostracismo. Chega de político que acha que pode passar por cima da justiça. O prefeito anterior de Santana de Parnaíba foi condenado em última instância pelo Tribunal Superior Eleitoral por má utilização do dinheiro público. Caiu na lei da ficha limpa. Ele é ficha suja. Ele é ficha suja. Portanto, cada pessoa que for votar em Santana de Parnaíba, tem que saber disso. Ela tem que saber disso. Ela tem que entender que quando elas foram para a rua gritando contra a corrupção, elas foram para a rua gritando contra políticos ficha suja. Portanto, se você foi para a rua se manifestar contra um político ficha suja, você não pode pensar em votar em quem é ficha suja ou em quem é apoiado por ficha suja. E mais do que isso, eu ouso dizer, quem dá as mãos para um político ficha suja é cúmplice. Quem dá as mãos para um político ficha suja é mal intencionado, está desrespeitando a população, está fazendo conluio. Quem dá o voto muitas vezes é enganado ou faz de forma inocente, mas quem é liderança política, muitas vezes desses vocacionados que não sabem fazer absolutamente nada, não sabem nem andar direito, quanto mais fazer política, essas pessoas são mal intencionadas, essas pessoas são desonestas, essas pessoas são criminosas, tanto quem desvia dinheiro público. Porque quando você vai num posto de saúde e não tem médico, quando aquele médico se demite porque não tem estrutura de trabalho, quando não tem material na creche, quando não tem material na escola do seu filho, é porque esse político usou o dinheiro para benefício próprio e não em benefício da população. Então, essa mesma população que foi às ruas dizer chega de corrupção, chega do desvio do dinheiro público, não pode votar nos políticos que estão ao lado do político ficha suja. Quem dá a mão para político ficha suja é cúmplice. Quem dá a mão para político ficha suja é criminoso e devia estar relegado ao ostracismo e, na minha opinião pessoal, na cadeia, porque lugar de quem rouba dinheiro público é na cadeia, é criminoso, é bandido. Não existe diferença nenhuma em quem aponta um revólver para você. Aliás, existe. Esse que aponta um revólver para você na rua, muitas vezes é vítima desse Estado. Não teve oportunidade na vida. Não teve hospital, não teve escola, não teve emprego, não teve condições adequadas para poder crescer e se desenvolver como ser humano. É vítima desse político aí, que se apresenta como ficha suja, que rouba o seu dinheiro, que faz emenda parlamentar única e exclusivamente para formar caixa de campanha. Chega essa gente nos dá ojeriza. Essa gente é repugnante. Chega dessas pessoas. Essas pessoas não podem continuar na vida pública. As pessoas de bem precisam tomar as rédeas desse país nas mãos. Agora, doutor, esse é um cenário que o senhor vai, talvez, ter que enfrentar lá. E para isso nós vamos trazer aqui a doutora Karina Cufa para tentar entender como é que pode. Eu acho uma aberração. Já vimos que isso não deu certo em Paulínia. Agora vamos ter de novo uma situação dessa. O Marcos Agostinho do Instituto Mais esteve aqui conversando conosco, é colunista desse programa, e mostrou que a pesquisa dele aponta um cenário extremamente favorável a Marmo César. Mas Marmo César não pode ser candidato. Daí talvez a tática deles de confundir a população. Agora, por outro lado, eu quero dizer o seguinte aqui. Os marqueteiros, quem for pensar a campanha de Silvinho Peccioli,
não pode ficar repetindo a máxima de que o prefeito engana a população. Vocês também, se vocês acham que está enganando a população, é ir para a rua e comunicar o que está acontecendo. Não é ficar reclamando. Tem que ir para a rua, sabe? Tem que mostrar para a população. Tem que entrar nessa briga da verdade, dizer quem está com a verdade. E pronto, não adianta dizer, não, olha... E assim, eu acho muito estranho. Nós temos que ir para uma guerra, Rodrigo. As pessoas de bem têm que se manifestar, têm que ir para a rua, têm que usar os meios de comunicação. Todos aqueles que tiverem acesso à mídia, à imprensa, escrita, falada, jornal, à televisão, como eu tenho, tem que trazer essa situação, tem que trazer a mídia para retratar aquilo que está acontecendo aqui, para que Santana de Parnaíba se torne um paradigma da mudança da atual política brasileira. Vamos dar o exemplo, vamos colocar um político ficha limpa, independentemente de quem seja. Ficha suja, tem que ir para a cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Chega, não dá para aguentar essas pessoas. Chega, não dá mais. Agora, doutor, vamos falar de saúde? Por favor, eu não aguento mais. Vamos falar de saúde. Vamos promover saúde, doutor. Vamos promover saúde. Doutor José Lima, eu queria... eu sei que também ele vai se indignar com o que nós... Você tem que ficar calmo, doutor. Estou começando a achar que é pessoal, doutor, hoje, viu, Jefferson? O Rodrigo doutor. Hoje veio para me irritar. Fica calmo, doutor. Veio. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque por esse ser imbecil perdeu seus óculos, eu não consegui... é verdade. Imbecil com 44 anos, já não enxerga de perto direito mais, e tem que ouvir a risada, né, do companheiro aqui, né? Então, mas aí eu não consegui dar fazer uma triagem dos e-mails, doutor. Então, eu vou ficar devendo as respostas para o doutor, vou fazer na semana que vem. Doutor, as respostas das perguntas sobre saúde. Doutor, é o seguinte, o governo do Estado, está me parecendo uma peça de marketing, mas me parece até que já há um diálogo com o CREMESP em relação a isso, está querendo colocar um programa chamado Mais Residentes. Quer dizer, o governo federal criou mais médicos, aí eles criam mais residentes. É peça de marketing? Peça de marketing. Qual é o risco de vir residentes de Cuba? Tanto é peça de marketing que eles usam o nome Mais Residentes para fazer... Falta criatividade. Falta criatividade, falta inteligência. Ali, no que se refere ao atual... Doutor, o senhor está muito severo com o governador Geraldo Alckmin e sua equipe. Ele foi muito bem recebido no HC e no INCOR quando ele esteve lá semana passada. Aliás, cancelou a ida dele 3 vezes, aumentou a segurança, enfim. Ficou 5 minutos, era para ficar 30, mas tudo bem. Mas, doutor, fica calmo, doutor. Não, eu estou absolutamente tranquilo. Esqueça isso. Eu sei que o senhor é 2014 está chegando, se Deus quiser, as pessoas de bem vão vencer. Mas esqueça que o senhor é um funcionário público. Não tenho medo nenhum dele. Que o senhor é contra Geraldo Alckmin, porque ele não tem tratado muito bem nenhuma categoria dos servidores, mas olha aqui... Só por causa da falta de segurança pública, de quem passou por 18 assaltos, doutor José Lima, em casa, mais sequestro, residentes. Supernatural. Mais residentes. É mais uma peça de marketing, é mais um pseudo-programa. Não existe programa nenhum de mais residentes. Primeiro, hoje nós ofertamos cerca de 50% em número de vagas do que nós precisaremos ter para residentes no Brasil todo. Faltam vagas de residência, o que é um crime. Todo médico, que ao sair da faculdade, deveria ter uma vaga de residência. Isso é uma solicitação antiga do CREMESP, da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, das entidades representativas de classe, inclusive dos residentes. O governo do Estado nunca aumentou o número de vagas de residência. Pelo contrário, deixou que a remuneração dos residentes não fosse atualizada, não fosse corrigida durante mais de 8 anos. Não, de geral tem feito com todos os servidores, né? Tudo relegado. Então, não trata o servidor público de forma correta, não cria um plano de carreira para os profissionais de saúde que funcionem no estado de São Paulo, não aumentou o número de vagas de residência, criou as centrais de regulação de vagas do estado que trabalham de forma politizada e agora vem falar do plano Mais Residentes. Mas a ideia nem a ideia, além de tudo, é fraca do ponto de vista de marketing, de estratégia, fazendo alusão ao mais médico. Nada, isso não me surpreende nem um pouco. Mas, doutor, o que é basicamente? Vai criar mais vagas para residentes? Sim, mas não basta criar vaga, Rodrigo. Esses residentes vão ser alocados aonde? Esses residentes, o residente é um médico que ainda está em formação. Ele vai ser alocado aonde? Em que hospital? Tá. Esse hospital tem uma estrutura acadêmica, tem uma universidade por trás, tem médico supervisor. Não adianta colocar o residente lá sozinho. Tem que ter um médico supervisor. Não adianta, então você precisa criar mais vagas para médicos supervisores para residência. Você precisa criar um fundo de fomento. Quem é que vai pagar essas bolsas dos residentes? Essas residências elas têm que ser supervisionadas.
elas têm que ser aprovadas pelas entidades médicas de especialidade, cada especialidade a sua residência. Não é só chegar e dizer, a partir de hoje não temos mais vagas. E vai colocar os residentes onde? Vai largar o coitado lá como se fosse mais uma cobaia de experiência? E quem é que vai supervisionar a ação dele? Então, isso é mais uma falácia. Não fez nada pela saúde pública. A saúde pública do Estado está um caos, é um fracasso da gestão. O professor Giovanni Guido Serri fez muito bem em deixar a Secretaria Estadual de Saúde. Nós convivíamos quase que diariamente no Instituto Coração em São Paulo. Cansei de ouvir as queixas dele. Não vou falar aqui em público quais eram as queixas dele, quais eram o que ele dizia ali em off para nós. Fez muito bem em deixar uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa de direito, preocupada com a saúde pública, de deixar o governo do Estado. Mas o doutor Davi Wip está chegando agora. Não vou falar sobre o Davi Wip. Vou falar sobre o professor Giovanni Guido Serri. Pessoa de bem, pessoa de direito, pessoa preocupada com a saúde pública, fez muito bem em deixar. Não existe programa mais residentes. Isso é uma falácia do governo do Estado. Não existe. Eu quero que ele venha a público e me apresente um plano de carreira para os profissionais de saúde, que ele apresente qual é a mudança da infraestrutura da saúde, do aparelhamento da saúde que ele vai criar. Vir a público e falar, é bom ter mais médico, não é? Ele não sabe nem falar, não sabe nem defender, possivelmente nem entendeu a proposta que foi levada para ele por algum marqueteiro. Ô, doutor, o senhor não vai falar do novo secretário, de Davi Wip? Não. Não? Então tá. Eu queria saber a sua opinião, mas tudo bem, não quer falar. É maior que eu, né? Vou fazer o quê? Toma uma invertida aqui. Agora, e essas cidades que não estão aceitando os médicos do Mais Médicos? O Ministério da Saúde vai punir as cidades que não estão aceitando, que não estão recebendo. Como é que é isso, doutor? Eu achei Quer dizer, as cidades precisam de médico, aí vem os médicos, elas não aceitam, tem lá suas razões, né? Enfim. É o que nós falamos, é um programa que não foi discutido, que não se conseguiu prever todos os problemas que iriam surgir, foi feito de forma assodada, de supetão. Os problemas vão surgir. 1/3 dos médicos que foram aprovados não se apresentaram. Por quê? Quando chegaram lá, viram que não tinha infraestrutura, não tinha condições de trabalho, não tinha segurança. Aqui. Principal queixa dos médicos hoje para ir trabalhar na periferia de São Paulo é falta de segurança. Eles são roubados dentro do hospital. Não é falta de infraestrutura, é falta de segurança. Então, nada mais é do que o caos previsto. Era previsível que isso iria acontecer. Muitos iriam se defrontar com uma realidade que não tinha sido mostrada anteriormente. Vão surgir, eles vão ter que buscar mais médicos, vão ter que buscar até médicos na China, como o meu amigo Alexandre Padilha, ministro da Saúde, falou. Eles vão ter dificuldade, falta infraestrutura. Rodrigo, resolver o problema de saúde pública do Brasil não é fácil. Enquanto não se entender que precisam se alocar mais recursos, e nós precisamos colocar 10% do PIB bruto na saúde, como previa a PEC original feita por um senador do PT, rejeitada por um presidente do PSDB, reapresentada por um senador do PSDB e rejeitada pela presidente do PT. É o caos. Nós vivemos o caos do ponto de vista político. Enquanto não se colocar mais recursos em saúde, nós não vamos ter. Enquanto a classe política não entender que nós queremos recursos em saúde, em educação, em infraestrutura urbana, e o que sobrar, vocês veem o que vocês fazem, o que vocês bem entenderem. Colocando os recursos que têm que ser colocados em saúde e educação, a população vai estar satisfeita. Porque de muito tempo a população não liga mais para a classe política, não está nem aí. Verdade. Não dá, entendeu? Fiquem aí vivendo, como diz o meu amigo Ricardo Boechat, na Suazilândia. Só que eles se esqueceram que a Suazilândia, ali no Planalto Central, é cercada de Brasil por todos os lados. Então, não existe, isso não é um programa. Então, isso é uma medida e eles vão conviver com uma série de problemas. E olha que nós estamos falando de médicos que estão vindo única e exclusivamente para fazer o atendimento de clínica geral, para fazer o atendimento de programas de saúde da família. Não estamos falando de especialistas. Aí sim nós teremos ainda mais problemas e problemas sérios. E esse, assim, o senhor já tem notícia de uma razoável quantidade de médicos que já chegaram no lugar e já estão pensando em voltar? Por exemplo, gente de outro país... O senhor já tem notícia 1/3 disso? dos médicos não se apresentaram ou se apresentaram e largaram. Mas são médicos dos importados ou os brasileiros? Eu diria que os dois são importados, né? Uma matriz é nacional, outro não, mas tanto os médicos provenientes da Europa quanto brasileiros formados fora. Eu acho que talvez não só os cubanos que tenham ficado, né? Talvez por outros motivos. Mas, eles vão esperar um pouquinho mais para desertar depois. Rodrigo, não é fácil resolver o problema de saúde, não adianta, não vai se resolver com programas mais médico, mais residente. O único programa que seria razoável para tentar Plano resolver... de carreira, né, doutor? É o programa Mais Recurso.
Se eles criassem mais recursos, mais dinheiro para a saúde, dá uma sugestão para os marqueteiros aí, né? Mais dinheiro. Mas aí os políticos do executivo vetariam. Falaram, não tem condições. Vocês querem muito dinheiro para a saúde. Eu já ouvi isso de secretários de saúde. Ele tem que gastar com as benesses aqui em Brasília, ou no Palácio do Governo do Estado, ou nas prefeituras. Não tem. Tem que, com helicópteros, né? Tem que gastar dinheiro com essas necessidades básicas, né? Afinal de contas, os políticos são políticos 24 horas por dia. Eles precisam buscar seu netinho em Guarulhos de helicóptero, né? E postar foto no Instagram. Quase chamados por Deus para cumprir a missão de ser políticos. Por Deus. Não, é isso que eles dizem, né? São praticamente missionários, né, doutor? Os idiotas perderam a humildade, né, Rodrigo? Os caras são muito cara de pau mesmo. Mas fazer o quê, né? O único momento que nós temos, gente, e eu acho que, podemos dizer que o momento é agora, é de despachar essa gente mesmo, o que o doutor está dizendo aqui, despachar essa turma e tentar acertar com uma nova leva. Eu tenho dito dia a dia para todos os pacientes de consultório, do ambulatório, dos hospitais, profissionais de saúde, olha, o critério que você tem que usar é o seguinte, esse já está eleito, já é político, já é deputado, não vota nele, pronto, simples. Doutor José Lima, muito obrigado. Olha, ontem o Gustavo Buitron aqui veio aqui, subiu o tom, né? Agora, a semana está tórrida aqui no Eu acho que é a Lua, acho que deve ser a Lua, né, Jefferson? Deve ser a Lua. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pelo papo, pelos esclarecimentos, pela opinião sempre dura, mas uma opinião abalizada de quem conhece a saúde pública. Muito obrigado, doutor José Lima. Eu que lhe agradeço, meu amigo Rodrigo. Mais uma vez, a oportunidade e o privilégio de poder falar a toda a população da região oeste do estado de São Paulo. Muito obrigado, Jefferson, por você controlar o Rodrigo aí todas as vezes que a gente tem que falar algumas coisas mais duras. Muito obrigado a Vicky, ainda estou de olho nela, eu acho que ela é uma espiã, mas tudo bem. Grande abraço a todos aqueles que nos ouviram e nos desculpem se em algum momento nós nos exaltamos. É só a indignação de quem nunca viveu às custas do erário público, sempre viveu às custas do suor do seu trabalho. Forte abraço, boa semana e semana que vem eu prometo vir um pouco menos nervoso. Mas, por favor, traga a Vicky, porque esse ambiente Clube do Bolinha aqui tem dias que é muito chato mesmo. Muda quando o doutor aparece por aqui, alguns convidados aparecem por aqui. Seja muito bem-vindo aqui. Tá chegando meu amigo Ademir Laurenti, o Som do Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.